Olá, meus queridos. Privilégio estarmos juntos mais uma vez para meditarmos, refletirmos na santa e bendita palavra do Senhor. Quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando nesta série de mensagens, sermões, no texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus nos ensinou a orar. E nesse momento, então, nós vamos focar no texto de Mateus capítulo 6, versículo 11, de onde tiramos, então, a mensagem para esse nosso momento, para essa nossa oportunidade. Mateus 6, versículo 11, Mateus capítulo 6, versículo 11, apenas versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ore ao Senhor, e vamos pedir pela provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ó Pai, em nome de Jesus, oramos nesse momento pedindo graça, misericórdia, pedindo Tua palavra, pedindo que Tu fales conosco, que visites o nosso coração, que alimentes o nosso ser e que nos ensine a orar sobre a provisão, Senhor. Em nome de Jesus, eu rogo, fala com Teu povo nessa hora. Fala com Teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Aquiete seu coração, junte aí o seu povo, se assente onde você estiver, mas acomode o seu coração para ouvir e meditar na palavra de Deus. Uma pergunta importante. Se Jesus, na continuação desse próprio texto, Mateus 6, 25 e 26, Jesus falou que o Pai cuida de nós e Ele nos sustenta. Quando Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A pergunta é a seguinte: se Jesus está dizendo que a gente não deve andar ansioso, que a gente não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, sobre o que vamos vestir, comer, beber, porque o Pai nos sustenta. E por que então, ao mesmo tempo, Ele está nos ensinando a clamar? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se Ele não quer que andemos ansiosos e não nos preocupemos com o sustento, e Ele promete que o Pai vai nos sustentar, por que Ele nos ensina a clamar pela provisão? Então, é diante disso que eu quero justamente, no texto que já temos refletido, focar agora no clamor pela provisão. O clamor pela provisão e as implicações para o nosso viver cristão. O clamor pela provisão e as implicações para o nosso viver cristão. Bom, Jesus de fato ensinou que o Pai nos sustenta. Ele é o nosso Pai. Nessa oração, a oração do Senhor, a oração que Ele nos ensinou, Ele começa dizendo justamente: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Já vimos então que tudo primeiro para Deus. Ele é o nosso Pai e o nome dEle deve ser santificado. Devemos clamar para que venha o reino dEle, o governo dEle sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, e que a vontade dEle seja feita. Agora sim, Jesus nos ensina a olharmos para nós, olhando também para o Pai, sabendo que temos necessidades de provisão. Aprendemos de Jesus sobre o clamor pela provisão e as implicações para o nosso viver cristão. Então, repetindo a pergunta, se Ele disse que o Pai nos sustenta e não devemos andar ansiosos, por que Ele então está nos ensinando a clamar por provisão? Primeiramente, queridos, porque acima de tudo, esse clamor implica dependência, confiança e dependência.
temos um Pai. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Um Pai que justamente Ele mesmo insiste em nos mostrar que Ele nos sustenta, que valemos muito mais do que os pássaros, do que a erva do campo. E observe aí, por exemplo, o Salmo 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou seja, Deus é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jirê. Ele é o Deus da provisão. A providência de Deus é a declaração de Deus teológica, existencial, eterna, de que Ele vai nos sustentar. A provisão de Deus, Ele vai nos sustentar. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Filipenses 4:19, olha essa promessa também aí reforçando essa questão do Deus da provisão. E o meu Deus, diz Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Sabemos que essa palavra, palavra necessidade, tem sido, alguns chamam de palavra ônibus, traz consigo outras tantas questões. E temos um problema no nosso tempo chamado a mistura de necessidade como desejo. Nem tudo que nós desejamos, de fato, é o que precisamos. Então, não significa que Deus vai nos dar tudo o que desejamos, mas Ele vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, não estou dizendo que é errado ter desejos, não estou dizendo que Deus também não ouve os nossos desejos, mas Ele promete prover para as nossas necessidades reais. Ele é o Deus da providência. Salmo 37:25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deixa eu colocar uma questão muito grave aqui para nós. Queridos, nós podemos ver o justo sendo provado em meio às lutas da vida, tendo privações e até fome. Aconteceu com Paulo, aconteceu com missionários na história. Circunstancialmente, no meio da batalha, no meio das lutas, das provações, Deus pode provar o justo e permitir que ele passe circunstancialmente alguma necessidade. Não significa que ele abandonou, não significa que ele deixou de ser o Deus da providência. E nós devemos guardar isso de todo o coração, porque no dia da provação, devemos lembrar que é apenas provação, ele não nos abandonou e nós não precisamos mendigar o pão. O justo não precisa mendigar o pão, porque a sua descendência não está desamparada. Provação não significa desamparo de Deus, apenas provação. É assim que Paulo via, e assim que ele enfrentou, é assim que outros enfrentaram, e é assim que devemos enfrentar. O Senhor está nos provando, mas Ele é o Deus da provisão, na hora certa virá o sustento, por isso não precisamos nos humilhar mendigando pão, entregando às vezes, vendendo a nossa própria integridade, a nossa fé e a nossa vida. Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus da provisão. Por isso Jesus nos ensina: Pai nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dependemos de Ti. Quando clamamos o pão nosso, estamos declarando: sabemos que o Senhor é Pai, que o Senhor nos sustenta, mas Jesus ensina-nos que o Pai se agrada em ouvir de nós, pedindo a provisão, porque isso é uma declaração da nossa dependência, da nossa completa dependência da provisão. O pão nosso, Senhor, dá-nos hoje. Você vai trabalhar, você vai semear, você vai investir, você vai empreender, mas tudo vem de Deus. Todo resultado virá da graça de Deus. Então não implica você não trabalhar, não implica você deixar de sonhar, mas sonhando, empreendendo, plantando, você vai colher, você vai ter resultados, porque a graça da provisão virá na sua vida, em nome de Jesus. Seguindo, queridos, quais são as implicações desta oração, desse clamor pela provisão na nossa vida?
O clamor pela provisão deve ser feito no contexto amplo dessa oração que o Senhor nos ensinou até aqui, reconhecendo a santidade do nome do Senhor, reconhecendo a soberania do reino do Senhor e reconhecendo que a vontade do Senhor deve prevalecer. Ou seja, Senhor, eu quero a tua provisão. Eu clamo por tua provisão, mas eu reconheço que o Senhor é meu Pai. O Senhor já me ensinou isso, que eu tenho Pai, eu não estou desamparado. O Senhor já me ensinou que eu preciso, acima de tudo, buscar santificar o teu nome no meu trabalho, na minha vida, nos meus empreendimentos. O Senhor já me ensinou que eu devo buscar o teu reino também no que eu faço, no que eu trabalho, e deve estar acima o teu reino, tua soberania, teu governo. E justamente por isso também é importantíssimo nesse contexto, quando clamamos por provisão, temos essa consciência de que estamos clamando juntos, seja conjuntamente aí, não é? Seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou com esse empreendimento, e eu quero a tua provisão para a minha vida, eu quero com esse empreendimento sustentar a tua obra, quero investir em missões, quero, ó Deus, glorificar o teu nome. Mas ainda assim, precisamos dizer, seja feita a tua vontade, como vimos na outra mensagem, não é? Que quando nós aprendemos a dizer, seja feita a tua vontade, que não é errado sonhar, planejar, prospectar, empreender, mas devemos ter tudo aos pés do Pai, dizendo, seja feita a tua vontade. Então, esse clamor pela provisão, devemos crescer nesse aprendizado desse contexto. Primeiro Deus, primeiro o nome de Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro a vontade de Deus, e aí sim as nossas necessidades, a nossa provisão, sempre colocando humildemente, primeiramente, como já vimos, nessa profunda dependência, e depois nesse contexto teológico consciente, de mente que cresce nessa cosmovisão bíblica sobre o Deus soberano, o Deus da graça e da misericórdia, o Deus que tem uma vontade, um propósito e que tem prazer em ouvir de nós o clamor por nossa provisão. Terceiro e último lugar, o clamor pela provisão deve ser feito diante do nosso amoroso Pai, o Deus de toda provisão, que nos desafia ao exercício do contentamento. Então, outra implicação gravíssima, por que Jesus está nos ensinando a clamar pela provisão? Porque também implica, queridos, se implica essa questão sublime da dependência, se implica esta questão sublime do contexto de primeiro Deus, o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus, também implica essa questão sublime do contentamento. Olha o que Paulo diz, nós conhecemos, não é? Quando ele recebeu a oferta dos irmãos de Filipos, ele manda a carta aos filipenses e ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, afirma o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. O clamor pela provisão implica contentamento, a sublimidade do contentamento. Se por um lado demonstra essa dependência, esse reconhecimento de que Deus é primeiro, implica também contentamento. O que é contentamento, afinal? O que é contentamento, afinal? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Contentamento não é comodismo. O Antigo Testamento diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Então, contentamento é você receber o que Deus traz na provisão dele, e você faz como Paulo. Muito obrigado, irmãos. Eu estou muito feliz por essa oferta, mas eu quero que vocês saibam que eu estou feliz com a oferta, mas eu já estava feliz antes, porque eu aprendi a viver contente nas provações e no suprimento.
Na bonança e na escassez, e mesmo na fome, eu já aprendi a viver contente. Ser contente com o que Deus permite ter na nossa mesa. Eu sei, queridos, que quando tem o prato de hortaliças, nós temos esquecido da oração que vem do Antigo Testamento também. Melhor é um prato de hortaliças onde há o amor. Melhor é um prato de hortaliças onde há contentamento, gratidão, temor a Deus, quebrantamento, do que o boi cevado e com ele o ódio. Em dias da pandemia passamos por necessidades. Muitas vezes não temos o boi cevado sobre a mesa, abundância. Às vezes temos, como o apóstolo, até a fome, mas Deus não nos abandonou. E se há sobre o prato apenas a hortaliça, apenas uma salada, agradeça a Deus como nos ensina a palavra, porque é melhor um prato de hortaliças onde há o amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Em nome de Jesus, aprenda, vamos crescer no contentamento. Contentamento, diz Paulo, está na fartura, e ter contentamento, humildade, dizer: Senhor, obrigado, porque se hoje tem o boi cevado, se hoje tem churrasco, se hoje tem riqueza, é porque vem de Ti, eu agradeço, eu sou contente e sou humilde. Mas se hoje tem escassez, se hoje tem pobreza, se hoje tem até fome, eu estou também contente no Senhor. Não estou conformado no sentido de que, se eu posso trabalhar como as formigas, eu posso ir trabalhar, eu posso me levantar. O contentamento é baixar a cabeça, agradecer e dizer: Senhor, só tem pão, hoje só tem alface, hoje só tem hortaliça, mas o Senhor me deu o pão e eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar sonhando, eu vou continuar investindo, porque o Senhor está comigo. Orar por provisão: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Implica nessa questão de agradecer o que Ele tem dado e humildemente, então, ter contentamento, mas contentamento não significa comodismo nem conformismo. Conformar-se com a graça de Deus, sim, mas não no sentido de conformar-se e acomodar-se, porque apóstolo Paulo, com quanto preso, escrevia cartas, pregava para os presos, orava por pessoas, pessoas eram curadas, uma disposição tremenda de Deus. Diz nessa própria carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Conquanto ele tivesse tristezas, lutas, eles: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Então, queridos, Deus é o Deus da provisão. Jesus não está ensinando nada novo, Ele está reforçando para os seus discípulos clamar ao Pai. Temos um Pai, um Deus que nos sustenta, que devemos olhar para os pássaros, devemos olhar para a erva no campo. Deus está cuidando, valemos mais do que tudo isso, Ele cuida de nós, mas Ele quer que clamemos, Ele quer que oremos, porque isso implica a dependência. Se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, empreendedor, investidor, empresário, se já cresci, tenho uma boa condição de vida, mas eu sei que veio do Senhor, e a cada dia então eu oro: mais um dia, Senhor, mais um dia de lutas, de trabalho, e eu quero pedir Tua provisão, eu quero pedir Teu sustento. Sustenta a minha empresa, meu trabalho, meus sonhos, meus projetos. Sustenta os estudos dos meus filhos, Pai. Sustenta a Tua obra, sustenta o Teu reino. Queremos Tua provisão, dependemos de Ti, agradecemos porque o Senhor nos sustenta. E primeiro o Teu nome, primeiro o Teu reino, primeiro a Tua vontade. Mas queremos pedir a provisão, Pai, e queremos ter humildade no nosso coração para ter contentamento. O que o Senhor quer de você diante dessa palavra? Deus quer de você um coração humilde, para que você nunca bata no peito e diga: a minha mão fez isso. Não, tudo que eu tenho vem da provisão do Senhor. Tudo que tenho vem da provisão do Senhor. Deus quer de você dependência. Deus quer de você que você se incline, ore, peça, clame, creia. Se Deus prometeu, então devemos essa dependência cheia de fé. Jeová Jireh, Deus proverá o sustento. Ele vai prover em Cristo todas as nossas necessidades. E Deus quer que eu e você permaneça, enquanto clamamos pela provisão, que nós santifiquemos o nome do Senhor na nossa vida e no nosso trabalho,
que nós peçamos ao Senhor, enquanto trabalhamos, no nosso trabalho, na nossa vida, venha o teu reino, a primazia do reino em tudo que fazemos. E enquanto trabalhamos, enquanto oramos por provisão, seja feita a tua vontade. Se é o prato de hortaliças, se é o boi cevado, seja feita a tua vontade, porque eu estou contente, Senhor. Deus quer de você, querido, que você reveja a sua agenda, que você reveja como você tem orado, porque Ele quer que você esteja contente. O que estão ensinando hoje é para você não ser contente. Você tem que reivindicar, você tem que brigar com Deus, mas Jesus, Paulo, com a palavra, nos ensina: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agradecer, contentamento enquanto clamamos: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que o Senhor abençoe sua vida e que você clame mesmo. Podemos clamar e devemos clamar pela provisão, com todas as implicações que aprendemos nesse momento. E Ele proverá, o Pai proverá. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, temos um Pai maravilhoso que cuida de nós, que não deixa a gente cair na mendicância, ainda que o Senhor, por circunstância, permita que até passemos fome, servindo o Senhor na batalha, nas guerras da vida, mas que o Senhor nos ensina justamente a continuar clamando: Pai, o Senhor proverá, então mesmo que o Senhor tenha permitido a maior provação, o Senhor proverá. Eu dependo de Ti e eu confio em Ti, eu peço com essa dependência e com essa confiança. O Senhor é Jeová Jireh. Acima de tudo, o Teu nome, Teu reino e Tua vontade, Senhor. E dá-nos esta humildade de Paulo, Senhor, para sermos contentes com a Tua provisão, mesmo no dia mais difícil. A provisão do Senhor no pouco, na dificuldade, na luta, que nós tenhamos contentamento. Não um contentamento hipócrita, falso, Senhor, que nos tira do trabalho, dos sonhos, dos empreendimentos. Mas sim, Senhor, em meio aos sonhos, força, energia renovada para o trabalho, mantendo o coração grato, contente com os que o Senhor tem dado. Seja o prato de hortaliças, seja, ó Deus, o boi cevado, o churrasco, a bonança. Queremos um coração contente, queremos um coração grato diante do Senhor. E que o Senhor abençoe sua vida, meu irmão. Que o Senhor abençoe seus sonhos, seus projetos, que você cresça nesta fé da provisão do Senhor e na bênção de podermos clamar e saber que Ele está ouvindo e que Ele responde diante das nossas necessidades. Coloque sua necessidade específica diante do Senhor hoje. Deus abençoe na área da saúde, do trabalho, das questões financeiras, do relacionamento. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe, te dê fé, te dê alegria para viver, te dê contentamento e te dê continuar clamando: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém. 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 Recebam a bênção, queridos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, maravilhoso Pai provedor, e que as consolações, o conforto, a graça do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.